Irmão Edgar, eu nunca, assim, pensei na minha vida de trabalhar com crianças, porque eu ensinava, né? Na área secular, professora, mas, assim, na área, assim, espiritual, trabalhar com Sim. crianças. Eu ensinava escola dominical, a jovens, adolescentes, mas, assim, criança, não ainda, né? E quando eu cheguei aqui em Jacinã, a gente casou no dia 28 de março de 2006. E eu cheguei aqui numa sexta-feira. Glória a Deus. Não me lembro se foi dia 3, 4 ou 5 de abril. E quando eu cheguei aqui, eu passei a semana inteira, Deus me revelando crianças. E o Senhor dizia assim: invista nas crianças. Invista no trabalho infantil. E eu comecei a ver a necessidade de trabalhar com as crianças. Aí eu conversei com a irmã Noemi, a gente orou para a gente começar o ciclo de oração infantil. E aí eu pedia muito a Deus que Deus me ajudasse, me orientasse como fazer o trabalho das crianças, culto infantil, aquelas coisas todas. E criou dentro de mim um desejo de alugar uma casa. Só que naquela época ninguém alugava casa aqui a crente, né? Era uma dificuldade muito grande, né? E tinha a casa que era vizinha. Mas na época não alugava porque a crente, né? Não alugava. Então eu passei 3 meses, quando a gente vinha dos trabalhos, né? Meia-noite eu me ajoelhava, clamava, botava a mão nas paredes daquela casa: Jesus, faça a dona dessa casa alugar essa casa, Senhor, para ser o departamento infantil. Foram 3 meses de batalha, né? Quando foi um belo dia, a mulher que morava lá foi embora e passou ainda um mês fechada. E eu ia lá, ela não alugava, né? E a gente orando, ia para o matutino, clamava, jejuava. Quando foi um belo dia, eu ia passando, aí eu entrei na casa dela. Eu disse: ô minha amada, alugue a casa para as crianças, mulher. Ela disse: eu vou alugar, mas o preço é tanto, eu vou aumentar para 2 vezes mais. Ela disse: tá certo. Então, ao invés de a gente pagar, na época, R$ 70, a gente teve que pagar 2 vezes mais. 140. É. E aí ela disse: a reforma que você fizer, é você que vai ter que arcar. Eu disse: tá certo. Não se preocupe, minha flor. Vai dar tudo certo, né? E a gente conseguiu, com a igreja, com os irmãos, né? Fazer a casinha para as crianças. Mas o meu sonho era comprar a casa para as crianças, né? E passou e a gente orou e orou. E um belo dia surgiu a oportunidade de vender a casa, mas nós não tínhamos dinheiro. Não tínhamos como, né? E eu conversei com o meu pastor, pastor Santana, liguei para ele, ele disse: vou ajudar a comprar a casinha. Eu digo: ô pastor, ajude mesmo. E lá no culto lá em Natal, aquele culto que tem todo mês, na quarta-feira, o culto, chega Jesus amado, que é o dia todinho. Na quarta-feira, o culto da bênção, o culto da vitória. Todo mês tem esse culto, né? O culto da restauração. O pastor Santana disse que ia pedir uma ajuda para nós, né? E ele pediu essa ajuda. E para a glória de Deus, nós conseguimos comprar a casa. Só que houve um probleminha. Nós alugamos a casa de frente, porque no dia da limpeza não comportava o número de criança para dar banho, cortar as unhas, né? Fazer a higiene pessoal, cortar o cabelo, botar o remédio nos piolhos, nas feridinhas, essas coisas, né? A gente dava roupa, brinquedo, tudo, aí não tinha como, porque a casa não comportava, a gente alugou a de frente. E aí, na hora de vender, uma pessoa desistiu, dos filhos disse que não assinava. Aí eu disse: meu Deus, e agora? Que o pastor tinha mandado uma equipe com o dinheiro para a gente ir para o cartório para comprar. E eu entrei para o quarto, comecei a chorar. Meu Deus, e agora? O Senhor disse: a casa de frente. Olha bem isso aí. Vai comprar agora a casa de frente. Aí eu liguei para o pastor Santana, ele disse: minha filha, eu não quero nem saber, vai compre a casa de frente, que por sinal ela ainda é até maior. Eu digo: pronto, eu fui com o irmão Sandro, né, na casa do pessoal, e graças a Deus era 40 mil, a gente orou, conversou lá, e a dona disse assim: olha, irmã Betânia, ela chegou na hora do hospital, tinha feito a cirurgia, ela disse: olha, se fosse outra pessoa, seria esse preço, mas como eu vejo o trabalho social que você faz com essas crianças, eu vou deixar por 30 mil. Dividiu em 3, conseguimos comprar e colocamos, né, uma parte abaixo, reformamos, reconstruímos e está lá a casa das crianças. E a outra, eu me lembro, a gente passou um momento difícil
para fazer a festa das mães. Não tinha um local, que era uma multidão muito grande. Eu disse, meu Deus, então a gente vai fazer dentro da igreja e a multidão do lado de fora, né? E aí chegou umas irmãs de Santa Cruz, uns irmãos. Aí disse, não, Betânia, como é que a senhora faz uma multidão dessa? Eu disse, minha amada, a gente tem essa casa das crianças aqui, aí a gente vai dar o cachorro quente aqui. Ela disse, quanto é essa casa? Eu disse, mulher, 40 mil, irmão. Se a irmã baixar o preço, eu dou a casa. Eu digo, pois vamos morar agora. Criançada, vamos morar aqui, as irmãs no cachorro quente. Os irmãos do dia, a gente fez um clamor, irmã Marta, todo mundo que estava ali. Irmã Rosineide, irmã Nalvinha, todo mundo, né? E eu sei, irmão, que comecei uma campanha no matutino, né? Quando eu cheguei no terceiro dia em casa, eram as 6 e pouco, o senhor disse, ligue para ela. Eram as 6h20, mais ou menos, da manhã. Quando eu liguei, a irmã disse que eu estava fazendo uma prova. Se fosse de Deus que eu lhe ajudasse a comprar a casa, a senhora ligava para mim, que eu estou aqui de joelho orando. Pode vir que eu vou dar o dinheiro, né? E graças a Deus nós conseguimos comprar a casa. E aí depois meu esposo colocou abaixo, aumentou a igreja, que está linda para a glória de Deus. E aí passou um belo dia, irmão Edgar. Deus passou novamente uma semana me incomodando para construir um departamento infantil lá no Flores 2. Deus mostrava aquele monte de criança e o Senhor dizia assim, você não vai ajudar não. Aquelas filas de criança, né? O sopão, e eu dizia, Jesus, mas como é que eu vou ajudar que eu não tenho condições? Jesus, o Senhor podia falar com o prefeito, né? Com as autoridades, que esse povo que tem condições eu não tenho, Jesus amado, né? Mas se o Senhor mandar, olha mesmo, mas Jesus pegou na palavra, se o Senhor mandar um dinheiro diferente, essa semana ainda eu começo uma casa para as crianças, porque o meu sonho, se eu tivesse condições, eu fazia um hospital para as crianças, fazia uma igreja para as crianças, totalmente voltada para o departamento infantil, para o ensino infantil. Uma igreja para crianças, meu Deus, está ficando doido, depois do meu sonho. Ah, se eu pudesse uma igreja linda, que nessa igreja tivesse escola dominical, tudo que fosse para criança, né? Tratamento dentário, né? Um trabalho assim maravilhoso. Tem hora que eu fico só imaginando assim, madrugada, orando, apresentando. Se eu pudesse, fazer um projeto lindo para as crianças, um trabalho maravilhoso, né? Um salão de cabeleireiro, muita coisa, né? Para as crianças. E aí, meus queridos irmãos, eu estava em casa, eu disse, se Jesus mandasse um dinheiro diferente, eu começava uma casinha para as crianças lá, um departamento, né? Quando foi no sábado, eu recebo um telefonema da nossa querida irmã Márcia, esposa do pastor Lavoisier. Na época, eles dirigiam a igreja em Candelária, a Assembleia de Deus, né? E ela nos chamou para um culto de missões. Eu disse, meu Deus, se for de Deus, o meu amado vai permitir que a gente vá, né? E aí ele disse, a gente vai, Betânia. Olha. E a gente foi, né, para a glória de Deus, nós fomos para Natal, né? E o trabalho foi maravilhoso, aquele culto, glória a Deus, ali em Candelária. E quando terminou o culto, chegou um casal para mim e disse, irmã Betânia, eu queria falar com a senhora. Eu disse, pois não. Quando a senhora estava pregando, Deus me inquietou para mim, na minha casa, trazer uma oferta para a senhora. Mas é um dinheiro diferente. Deus falando no meu coração tremendamente a casa das crianças. Eu digo, meu Deus. Ela chegou com a lata cheia de moeda. Eu dei tanta glória a Deus, a gente foi para casa. Aí quando eu cheguei no outro dia, chamei a equipe das crianças, né? Os diáconos e mirim, aquela turma de meninos, e disse, vamos contar os dinheirinhos. Aí as crianças estão felizes. Eita, vamos comprar brinquedo para a festa das crianças, porque foi no mês de outubro, no início de outubro. Eu digo, esse dinheiro aqui ninguém toca, esse dinheirinho aqui é para a casinha das crianças. Vai ter uma casinha, a segunda casinha infantil, né? Um departamento infantil. Quando contou o dinheiro, eu não me lembro ao certo, eu anotei no papelzinho, não me lembro se era 730 ou era 530 reais de moeda. E aí foi trocar, o irmão veio trocou uma parte, e na segunda-feira eu digo, Jesus, eu vou cumprir com a promessa, viu? Com o voto, né? Eu digo, se Deus mandar um dinheiro diferente, a gente começa. Deus mandou. Na segunda-feira, a gente já começou a fazer o departamento infantil lá no Flores 2, né? A gente não podia ampliar, não fez mais, porque não tinha terreno. A gente aproveitou todo aquele terreno. E olha que eu ficava lá dentro orando, Jesus, estica esse terreno, amplia, aumenta. E os irmãos ficavam tudo rindo, né?
E a gente conseguiu. Mas se eu pudesse, em todas as igrejas, em todas as congregações, tinha um departamento infantil. Porque as crianças, elas são o futuro do amanhã. As crianças precisam de serem ensinadas, de serem muito bem, glória a Deus, preparadas para o futuro, né? Dentro dos trabalhos sociais, tem um grande trabalho que foi feito em Jaçanã pela Assembleia de Deus, que eram as doações de cestas básicas. Né? Fale um pouco sobre esse trabalho aí. Meu irmão, foi o seguinte, eu estava no culto matutino, recebi 3 bilhetinhos, aí depois mais 3, depois mais 3, e mais um, quando eu ia saindo. 10 bilhetinhos pedindo cesta básica, pedindo alimento. E lá em casa, eu já tinha aberto os armários, já tinha dado muita coisa, era um momento bem difícil. Me lembro que teve uma vez que o pastor Santana mandou 3 sacos de feijão e mais uns 3 sacos de farinha, né? E eram uns momentos bem delicados mesmo, né? E eu estava orando, eu disse, Jesus, eu só vou comer hoje, vou ficar em jejum e oração quando o Senhor mandar a cesta básica. Jesus, mande cesta básica. Daqui para 6 horas da noite, para me dar as casas dessas irmãs, levar a cestinha básica. Passou o dia, nada. Deu 3 horas da tarde para um carro. Era irmã de sim, irmão Edgar. Aí ele disse, irmã Betânia, lembra que Deus falou lá na central, que na sala dirigia o ciclo da oração, que eu ia me formar, ia ser advogado, hoje eu sou advogado, tudo, né? E Deus disse que ia me dar um carro, vem olhar o carro. E a gente olhou esse carro, orou, ele pediu para orar por esse carro, para Deus abençoar tudo. Aí eu chamei ele para a gente tomar um café, irmã Nicinho, fiquei muito feliz, a gente louvou, mostrei ele a igreja, tudo. Quando ele ia saindo, faltava 15 minutos para 6 horas da noite. Ele disse, irmã Betânia, engraçado, eu já ia esquecendo de dizer a senhora. Quando eu vim em São Gonçalo do Amarante, quando eu vinha lá de Natal, passei por São Gonçalo do Amarante, Deus disse, pare no supermercado e leve para minha serva 10 cestas básicas. Quando eu entrei, tinha uma pessoa que estava me devendo. Eu disse, se for de Deus, Deus vai criar uma situação aqui. Aí ele disse que a pessoa disse assim, ei, eu estou lhe devendo dinheiro, eu vou lhe pagar em cesta básica. Você aceita? 10 cestas? Era exatamente o valor. Aí ele trouxe essa cesta básica. Eu disse, pois você vai comigo agora, na casa dessas pessoas deixar, porque eu estou numa campanha, num propósito com Deus, até 6 horas da noite, para deixar essas cestas. Aí a gente foi deixar essa cesta básica. Ele começou a chorar, a gente orando, aí ele disse assim, irmã Betânia, vamos fazer uma parceria? Eu digo, vamos. Eu vou chegar agora com 20 cestas básicas. E a senhora e o pastor João dá mais 20. Eu digo, pronto, vamos se unir agora e vai dar tudo certo. E a gente começou e Deus foi abençoando. E depois aí veio o roçado e todo mundo prosperando, florescendo. Aí depois, né, ele casou e mudou-se e não teve mais como ajudar, né? E a gente ficou dando menos. Aí depois ele vinha, depois viajava. E a gente continuou dando, né? Glória a Deus, a cesta básica, aí veio outros irmãos que somaram para ajudar também umas irmãs. E a gente continuou e tem dia que tem tempo que dá, muita cesta básica, tem momentos que não pode dar muito por conta das construções, dos trabalhos da igreja, porque meu esposo, ele sempre, assim, eu não estou, como é que diz? Jogando panfleto. Mas graças a Deus, na nossa casa, sempre que chega alguém, os irmãos são testemunhas, não sai ninguém de mãos vazias. Meu esposo tem ajudado a pagar vários aluguéis de irmãos, né, carentes, remédio, casamento, viagem, passagem, né? E Deus tem ajudado. Então, muitas vezes a gente queria investir mais, mas não tinha como, por conta do financeiro, né? Mas Deus sempre tem levantado pessoas para nos ajudar e a gente ia colocando também, aumentando, e de maneira que teve momentos da gente distribuir até 300 cestas básicas. Teve um mês que a gente distribuiu no final do ano 500 cestas básicas. Expandiu assim, é uma coisa tremenda, né? E tudo tem um tempo, né? Tudo é para a glória de Deus.